essa é a louça que eu tenho que lavar, são 1 da manhã e já faz 2 dias que eu tô dormindo depois das 2 da manhã, entende? Por quê? Porque a Mika tá sobrecarregada? Não exatamente, por quê? Porque a Mika tem ansiedade de terminar as coisas logo. E aí, em vez de eu ir dormir, eu fico terminando os projetos, os trabalhos que eu tenho que fazer, enfim. E aí eu tô aqui jantando só agora, 1 da manhã, entende? E enquanto eu janto, pensamentos vêm e vamos separar este momento para conversar. Tá com fone? Meu Deus. Por quê? Tava com fone, entende? Eu não sei se vocês estavam ouvindo, mas enfim. Eu comecei a lembrar de umas memórias. Lembrar, assim, rasamente, né? Porque nem é uma coisa que me importa mais. Mas eu comecei a refletir sobre o que aconteceu. Que são coisas até recentes, sabe? Aconteceram 2 anos atrás. Eu vou contar pra vocês que duas coisas que aconteceram, que elas foram similares, mas em contextos completamente diferentes. Ou nem tanto assim, porque foram na mesma época, entende? E foi uma época, assim, de muitas tribulações pra mim, sabe? Eu tava fazendo meu shadow work, entende? Eu tinha acabado de... Era muito recente, assim, que eu tinha despertado, assim, em 1 ano e meio. E aí começa, né, as coisas girando, tipo... É só um mar de flores? Não, cara, você tá lá pra se provar. E aí chegam pessoas pra te ajudar nisso, ou seja, pessoas que você vai encontrar com o lado sombra delas. Então, enfim, não vale dizer aqui sobre o caráter de ninguém, entende? Tipo, até hoje, tipo, as piores pessoas que eu conheci na minha vida, que eu jamais... Eu teria que pensar 30 vezes antes de querer conviver. Nem com elas eu sinto mais, assim, rancor. Eu sinto um pouco de medo, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu ia querer... eu te perdoo, você é uma pessoa bonitinha. Não, gente, não é assim, tá? Que acontece. Você perdoa e você já acha que a pessoa é um santo. Não é assim, tá? Se você acha que perdoar é isso, tá, você tá fazendo errado. Mas vamos lá. Vou falar os 2 acontecimentos que é, assim, bem rapidinho. O primeiro... era uma amiga minha, uma colega, tipo, naquela época ela não era nem como se considerar amiga, né? Porque... Foi um trabalho, assim, de relação, entende? Mas ela foi na minha casa, ela teve essa ideia, tipo, porque ela tava com um problema e ela vinha pegar conselho comigo, sabe? Às vezes. E assim, tipo, eu nem sei, até hoje eu não sei o que acontece, porque ela é uma pessoa sensível, entende? Pelo menos do que eu percebi ali. Mas, tipo, por que ia ser justo logo comigo, entende? Isso é uma coisa até hoje eu fico pensando, sabe? As pessoas vêm, desde que eu era criança, sabe? As pessoas, minhas amigas e tal, elas sempre... quero conselho, tô com problema, vai na Mika falar. E eu amava ajudar as pessoas, entende? Até hoje eu amo, embora eu não converse com mais ninguém agora. Gente, que isso? Calma, não é assim, tá? Mas aí ela vinha pegar o conselho, aí nesse dia ela tava com esse problema com relação à vida pessoal. E aí ela decidiu vir na minha casa à noite, que a gente tava livre, umas 8 da noite, assim. Aí tava eu, né, quando tava na outra cidade, que eu faço faculdade em outra cidade, né, que nesse contexto de pandemia eu voltei pra casa, mas eu morava sozinha no apartamento, e aí ela veio na minha casa. E aí ela começou a recitar todo o mantra dela, da vida pessoal dela, e eu ouvindo e falando pra ela que eu pensava, que é isso, não sei. E aí, beleza. Ali já tava meio desconfortável, porque eu percebi que, tipo, eu acho que ela se arrependeu, mas como já tinha decidido, sabe, falar comigo, então ela veio de qualquer jeito. Mas isso não importa. O que importa é... Na hora que ela foi embora, gente, eu fiquei com aquele problema girando na minha cabeça. E aquele negócio ficou colado em mim até o dia seguinte. Tipo, não tinha 1 segundo, 1 minuto que eu não parava de pensar sobre o problema dela. Mas só sei que ficou girando todo o cenário, todo o problema dela, sabe? É como se tivesse pegado o problema dela pra mim. E eu fiquei assim até o dia seguinte e eu percebi que tava ficando denso, entende? A minha energia tava muito, muito densa. Quando ela foi embora, a energia que ficou comigo é como se, tipo, o problema dela tivesse, sabe, cagar tudo pra mim. Ou eu sei lá de que forma ela compartilhou comigo esse problema, entende? Que veio pra mim também. E que eu fiquei pensando naquilo de uma forma viciada. Sabe quando é aquela obsessão, acontece uma coisa que você não consegue parar de responder negativamente? Não é tipo assim, eu
hoje eu tive um dia de azar, Lady Murphy, pronto, amanhã vai ser um dia melhor. Não, é aquele problema, assim, que fica com você. E a questão é, eu nem tava me importando, sabe? Tipo, não no sentido de empatia, mas no sentido de, tipo, não é um problema meu, eu tô ali só pra aconselhar. E é, de fato, a minha intenção estar ali, entende? Mas eu fiquei pensando, por que esse problema tá comigo? Por que eu tô pensando tanto nesse problema, entende? Será que eu tô julgando ela? Mas, tipo, eu não quero. Eu não quero, tipo, eu não tenho nenhuma intenção com isso. Essa vontade não tá sendo minha. Seguinte cena se repete em outro contexto, com outra pessoa, que é um colega, que ele tava passando também por um problema. Um dos problemas bem, assim, pesados, igual dessa outra colega que eu acabei de citar aí pra vocês. E, embora não tenha falado comigo, eu sabia o que estava acontecendo, entende? E aí, aquilo, gente, começou a me consumir. O problema de outra pessoa começou a me consumir, tá? Esse é um bem específico que, se eu for falar aqui o que era, o que aconteceu, vai ter que dar uns 3 dias pra falar. Então, assim, é um vídeo curto. Mas aqui é só pra eu falar uma coisa, tá? Lição espiritual de hoje. Se você tá carregando o problema de outra pessoa, meu amigo, você tá fazendo errado, tá? O que eu vejo muito, gente, principalmente na nossa cultura, é que, assim, primeiro essa coisa, assim, de família do Brasil, eu vejo muito isso. É como se um quisesse cuidar da vida do outro, sabe? E isso acontece não só no interiorzinho, mas principalmente que, tipo, às vezes nem a sua família, às vezes é a família da sua vizinha, a família do seu lado. Às vezes é o primo do cunhado de sei lá quem. E aí você sabe dos problemas de todo mundo, porque todo mundo conta assim assado. E eu não tô aqui pra julgar, pra falar, você não deveria contar, não deveria. Sabe, cada um faz o que quer. Nunca se sabe, às vezes pode ser por bem, pode ser por mal. E às vezes pode ser para o seu bem, para o seu mal, entende? Mas o que isso significa? Que a forma como o problema é a forma como as pessoas lidam quando ouvem os problemas dos outros. Porque o que eu vejo mais aqui, gente, são pessoas que ouvem os problemas dos outros e querem resolver pela outra pessoa. E assim, mesmo se a outra pessoa foi ali com a intenção de depender de você, que também já é o outro caminho errado, né? A pessoa vai até outra pessoa querendo que a outra faça um milagre por ela. Isso é um problema, por quê? Porque você tá ali fazendo uma troca de energia de dependência. Veja como é que isso se associa com todo o background que eu acabei de falar pra vocês da minha colega, do meu outro colega, que eu peguei os problemas dele. E gente, eu tenho que falar o que aconteceu sintomaticamente. Sintomaticamente, não é uma coisa assim da minha cabeça, é sintomático, porque eu sou empata. Eu tenho um nível, assim, de empata. Eu consigo, é como se eu roubasse o coração da outra pessoa e o coração dela batesse na mesma medida que o meu, entende? Eu sei quando a pessoa tá com ansiedade ligada a mim. E o meu coração começa a ficar ansioso, tá entendendo? E aí essa coisa que aconteceu, porque eu não sei explicar, sabe? Porque eu não tenho intimidade. Não posso dizer exatamente o que foi, mas eu sei que em certo ponto é porque os problemas dessas pessoas estavam ligados a mim. Não que eu fosse o objetivo, o objeto do problema delas, mas as pessoas colocaram, ou eu peguei o problema delas. Gente, não tava dando, gente. Era uma energia tão pesada, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu já tive sonhos muito pesados, pesadelos horríveis, entende? Coisas do astral, sabe? Invasão extraterrestre do mal. E eu nunca senti nada tão pesado como um simples problema de vida pessoal de outra pessoa na minha vida. Teve um momento, gente, que tava tão pesado já. Era um processo tão obsessivo que eu tive que gritar. Eu tava em casa sozinha, a doida lá, gritando: para, sai, vai embora. E eu lá, puta, chorando, gente. Isso mesmo. Chegou um ponto que eu comecei a chorar, porque aquele problema tava num processo obsessivo dentro da minha mente. Tipo, é como se fosse uma forma de pensamento, uma criatura, sei lá, sabe? Um obsessor. Sabe quando é um obsessor? E isso tudo só pra dizer que, tipo, quando você pega o problema de outra pessoa, pode
até não ser nesse nível que está acontecendo, mas pode levar a esse nível, sabe? Só o fato de você querer resolver o problema por outra pessoa, gente, o que isso tá fazendo? Você tá também não só captando o problema dela, você tá captando a energia da pessoa. E talvez de todos os envolvidos dentro daquele problema. E isso é o que acontece muitas vezes, gente, de gente, por exemplo, isso não é quase nada diferente de pessoa que faz magia, entende? Magia, assim, por exemplo, amarração amorosa e tal. Que é uma pessoa aleatória, desconhecida para os envolvidos daquele problema, provavelmente, ou muito distante, e que só com a sua energia, entende? Com a sua interferência, só de você ficar pensando no problema daquela pessoa, você começa a fazer parte do problema. Você tá entendendo? A sua energia começa a interferir e ser influenciado e vice-versa. Você também começa a ser influenciado pela energia desse problema, que nada tem a ver um com o outro. E aí o problema, gente, às vezes ele vai pra direções, caminhos e resultados que todos os envolvidos, eles ficam assim, o que aconteceu aqui? Então se você é uma pessoa que tá tentando resolver o problema da outra pessoa, é muito provável que não aconteça nem de que você consegue ajudar. Se você é uma pessoa assim, eu ouvi o problema, eu vou lá fazer uma reza ali, uma prece e tal, e acabou, é uma coisa. O problema é que na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa pega o problema da outra pessoa e ela acha que tá resolvendo, ela acha que tá ajudando, ela acha a rainha da batatinha, a juíza final, entende? A deusa que vai pôr o dedinho mágico e fazer tudo aquilo acontecer e estar em ordem. Entende? E é isso, pode levar para um plano concreto também, não é óbvio? Porque se a pessoa ainda tiver ainda mais coragem, ela entra no problema e ela começa a dar uma de advogada, entende? Olha, você faz isso, você tá errado, você tem que fazer isso, ó, vai lá pedir desculpa. Gente, isso é responsabilidade de cada um, entende? O que é ajudar o próximo de verdade, entende? Porque eu não acho que ajudar uma pessoa é fazer as coisas por ela. Vamos começar assim. O que é você ajudar? É apoio, é compreensão, é ser um ombro amigo, dar conselho quando a pessoa pede. Mas não é você cuidar da outra pessoa. Esse é o problema que eu vejo muito, sabe? Tipo, das pessoas no Brasil, assim, num contexto geral, sabe? Porque, assim, a maioria das intenções das pessoas em ficar querendo cuidar dos problemas das pessoas não é por amor ao próximo, não. É por querer se achar o dono da cocadinha, sabe? E se realmente quisesse ajudar o outro, ia saber que o outro, ele precisa aprender por seus próprios erros. Que o outro, ele precisa entender do próprio jeito, entende? E desenvolver a sua própria independência entende? De analisar o que aconteceu, fazer diferente, ou o que é que seja, ver o que é a melhor solução pra ele. Se você faz pelo outro, você tá tirando a capacidade da pessoa de se desenvolver. Veja as suas intenções de verdade no fundo, sabe? Em querer pegar os problemas dos outros. Porque, gente, é exatamente isso. Se o problema é do outro, e o problema que o universo botou na vida da pessoa é pra pessoa, é porque é pra aquela pessoa específica. Se o problema fosse pra ser seu, o universo tinha dado esse problema pra você. É simples assim, entende? O universo é prático e óbvio. Óbvio, mais óbvio que isso não tem como ser, entende? Se o problema fosse pra ser seu, o universo tinha colocado o mesmo problema pra você. Não sei, sabe? As pessoas têm muito essa energia de dependência um do outro. E eu acho que já se tornou uma coisa tão natural, tão naturalizada nas pessoas, que elas não percebem que isso é um processo obsessivo. Porque as pessoas acham que o processo obsessivo é só o espírito ruim lá. Espírito ruim, entre aspas, né? Às vezes nem é tão ruim assim quanto esse próprio comportamento. As pessoas acham que o obsessor é aquele lá que tá andando bêbado na rua. Mas as pessoas não pensam que o obsessor pode ser exatamente a gente que fica cuidando da vida dos outros, tá entendendo? Ai, gente, eu tenho uma experiência com isso de uma forma que, tipo, foi uma prova do universo pra mim, entende? Karma, tenho certeza que foi karma, porque aquilo lá tava muito além da minha vontade, tipo, tudo que aconteceu com essa pessoa, comigo, gente, é uma coisa inexplicável, tipo, é como se tivesse vindo um ar do nada, não tinha nem motivos pra acontecer, entende? Então eu acho que é karma. Se for seu caso, tipo, acho que isso também seja parte do aprendizado, sabe? Aprender a não
querer ser responsável pelos outros, sabe? Isso é muito, tipo, não tem que ser uma personalidade. Gente, isso não é personalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um processo completamente obsessivo de dependência. Como se, tipo, é como se tudo do outro fosse também meu. E isso é uma prova de amor, isso é uma prova de ajuda e, tipo... Quê? Sabe, é por isso que as pessoas são tão dependentes, sabe? Elas têm esse apego, sabe? Querer... Não basta só ter a pessoa do seu lado, a companhia dela. A pessoa quer pegar tudo dela, sabe? Quer pegar os problemas, quer pegar os pensamentos, julgar pela outra pessoa, sabe? Não faz isso. Sério, se você tá fazendo isso e você tá vendo esse vídeo agora, não faça isso. Pare de fazer agora, meu amigo. Pare de fazer, tipo, você tá fazendo isso pra quê, sabe? Aí depois a pessoa fica lá reclamando, ai, tá me dando dor de cabeça, aquela pessoa só faz tudo errado. É óbvio que a pessoa... gente, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O que eu mais vejo num processo espiritual, se você vê por essa ótica, a pessoa tá ali pegando energia de uma coisa que não é dela, pra ela. E ela começa a se sentir ferida por uma coisa que não é dela. Tá entendendo? Isso é completamente diferente de nível de empatia, por exemplo. Eu ouvi uma notícia de maus tratos aos animais e eu fiquei inconformado, indignado. Isso é uma coisa, sabe? Outra coisa é que, tipo, a pessoa se fere pela outra. Por exemplo, acontece uma coisa ruim ali, mas nem a própria pessoa que foi vítima ali tá se sentindo tão mal quanto a outra pessoa ali que viu aquilo acontecer e ela começa a se ferir. Quando se trata nesse tipo de coisa, da pessoa querer cuidar da vida da outra pessoa, é literalmente quando a pessoa, ela quer resolver o problema querendo mudar as pessoas que estão ali envolvidas. Então, a pessoa não quer resolver o problema de fato. Ela quer mudar o comportamento das pessoas ali. E mudar o comportamento das outras pessoas, gente, você já viu alguém que você manda elas serem de um jeito e elas são? Eu só vi isso acontecer quando tem alguém com um revólver na sua cabeça, entende? Então é a mesma coisa, entende? As pessoas não vão mudar só porque você tá falando que aquilo é certo, porque aquilo é errado, que aquilo é legal, que aquilo é porque você tá certo, porque você tem razão, porque é o que você tem que fazer, entende? A pessoa pode até ouvir, pode até concordar, mas o comportamento e as nossas atitudes, elas só dependem da gente, da própria pessoa. A minha mão é minha. A minha mão tá colada e se ligando ao meu corpo, que está ligado, que é o veículo da minha consciência. Logo, você não consegue mudar a consciência das pessoas só porque você quer, tá? Já é difícil convencer. Já é difícil convencer até mesmo com fatos científicos. Imagina convencer com o poder da opinião sua. Acho que as pessoas são muito... Tem uma esperança, sabe? Uma esperança muito grande em achar que, tipo, só porque elas estão querendo resolver os problemas, que as outras pessoas, elas vão falar assim, certo, ok, você tem razão, vou fazer exatamente do jeito que você tá fazendo. É a coisa mais difícil de acontecer nesta vida, eu tô falando pra vocês. Não existe uma pessoa na história da humanidade que ela não aprenda, mas ela só aprendeu no momento que ela fez a cagada e ela mesma percebeu isso. Porque é exatamente isso o processo do aprendizado. Você não aprende se você mesmo não perceber o erro. A outra pessoa percebe por você, você pode até entender cognitivamente, assim, racionalmente. Mas se você não entende no nível profundo da sua alma, você não entendeu nada. Então não adianta você ficar falando pra pessoa, você tá errado, você tá certo. O que você pode trazer ali são os fatos. Falar, olha, isso é o melhor que pode fazer e tal. Mas aí você quer ficar mudando outra pessoa, meu querido? Não, gente, que esperança é essa? Não faz sentido, tá? Vocês já viram isso? Parem! Parem! É por isso que as pessoas sofrem mais do que elas precisam. Porque elas pegam o sofrimento dos outros. É exatamente isso. Pra que você vai fazer isso, sabe? O ego é tão grande, gente. O ego é tão grande em querer ser o salvador. Em querer ser um Jesus na cruz. Eu sei lá o que dá na cabeça das pessoas, no inconsciente delas. Sei lá, é querer atenção, é querer reconhecimento, pode ser tudo, querer amor. Alguém que fale pra elas, cara, você
me ajudou, você é o cara, você é a pessoa, você é foda. E a pessoa, é só por isto, ela é capaz de fazer a vida dela toda se tornar um caos, uma bagunça, e deixa que todas as bagunças dos outros caem em cima dela. Entende? Tipo, eu acho que isso é baixa autoestima também. Enfim, tá muito grande esse vídeo. São 1 da manhã, entende? Por que eu tô falando isso 1 da manhã? Eu nem terminei de jantar, tenho que lavar a louça, tenho que tomar banho, entende? Não peguem problema dos outros. Não pegue, não pegue.